Você sabia que o inimigo não precisa da sua permissão para atacar a sua vida? Ele só precisa de um documento. E o pior, talvez você mesmo tenha assinado esse documento sem perceber. Eu sei o que é isso. Eu sei porque durante anos da minha vida, eu fui a pessoa do outro lado dessa mesa. Eu não era vítima. Eu era quem entregava os documentos. Hoje eu vou te contar algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de falar abertamente. Algo que os bastidores do mundo espiritual escondem com cuidado. Existe um sistema jurídico funcionando agora mesmo, no realmo invisível, e as decisões tomadas nesse tribunal estão afetando diretamente o seu casamento, a sua saúde, o seu dinheiro e o seu futuro. Eu passei anos operando dentro desse sistema. Do lado Herodo, eu conhecia as leis. Eu sabia como apresentar acusações. Eu sabia como segurar pessoas em cativeiro usando as próprias palavras delas como evidência contra elas. E então, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Algo que virou o meu mundo de cabeça para baixo numa única noite. Hoje eu tô aqui para te mostrar como revogar qualquer direito legal que o inimigo possa estar usando contra a sua vida agora mesmo. Não é teoria, não é religião decorada. É o que eu vivi. É o que me libertou. Se você está cansado de orar e não vê resposta, se você sente que existe uma parede invisível bloqueando tudo que você tenta construir, este vídeo foi feito especificamente para você. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários agora mesmo: eu creio no poder da oração. Porque antes desse vídeo terminar, você vai entender por que essa declaração tem muito mais peso do que parece. Deixa eu ser honesta com você desde o início, porque o que eu vou compartilhar agora exige isso. Eu não cheguei à fé pela porta da frente. Eu não cresci numa família cristã. Eu não ouvi o evangelho na infância e decidi seguir Jesus com um coração simples e limpo. A minha história começa num lugar muito mais escuro do que isso. Desde criança, eu demonstrava algo que as pessoas ao meu redor chamavam de sensibilidade. Eu sentia coisas antes de acontecerem. Eu via sombras onde não havia ninguém. Eu ouvia vozes que me orientavam, me aconselhavam, me diziam o que fazer. E ao invés de me alertarem sobre o perigo disso, os adultos ao meu redor alimentaram essa porta. Disseram que era um dom. Disseram que eu era especial. Com o tempo fui sendo conduzida passo a passo, para dentro de um mundo que a maioria das pessoas nem acredita que existe. Aprendi a manipular o espiritual para afetar o natural. Aprendi a trabalhar com o que chamávamos de leis ocultas, princípios que governam o reino das trevas, e que permitem ao inimigo agir de forma estruturada, calculada e legal dentro da vida das pessoas. Eu me tornei o que muitos chamariam de feiticeira, não o personagem de fantasia que você vê nos filmes. Nada glamouroso, nada poético. Era escuridão real. Era Passover. Era um contrato que eu havia assinado sem entender completamente o que estava cedendo em troca. Durante anos eu operei nesse nível. Eu via famílias serem destruídas. Eu via relacionamentos implodindo por causa de intervenções espirituais que eu ajudei a construir. Eu via pessoas saudáveis adoecendo, negócios prosperando e depois desabando subitamente. E eu sabia exatamente o mecanismo por trás de tudo isso, porque eu havia participado da construção desse mecanismo. O que ninguém me disse é que esse tipo de contrato cobra um preço, e o preço vai aumentando silenciosamente, como uma dívida com juros que ninguém te mostra até que já é grande demais para ignorar. Comecei a perceber que a escuridão que eu servia não me protegia, ela me consumia. A cada ano que passava, eu me sentia mais vazia, mais aprisionada, mais exausta. O que parecia poder, era na verdade uma corrente muito bem disfarçada. Eu conto tudo isso, não para chocar você. Eu conto porque é exatamente essa experiência que me dá autoridade para falar sobre o que vou revelar agora. Eu não aprendi sobre o sistema legal do reino das trevas lendo um livro. Eu aprendi porque eu trabalhei dentro dele. Eu conhecia as brechas. Eu conhecia os documentos. Eu conhecia o processo. E é por isso que quando eu encontrei a verdade, quando Jesus Cristo entrou na minha história, de uma forma que eu não posso explicar com palavras humanas, eu entendi com uma clareza assustadora o que ele havia feito. Ele não apenas me salvou, ele revogou cada contrato. Ele destruiu cada documento. Ele cancelou cada acusação. E hoje, eu uso esse mesmo conhecimento, agora iluminado pelo Espírito Santo, para ajudar pessoas como você a entenderem que a batalha que você está enfrentando
tem um nome, tem uma causa jurídica, e tem uma solução definitiva. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e pense na sua vida. Existe alguma área onde você ora, crê, declara, jejua, e mesmo assim a resposta simplesmente não vem? Existe algum padrão que se repete? Relacionamentos que terminam sempre da mesma forma. Oportunidades que chegam perto, mas escapam no último momento. Doenças que voltam depois de cada cura. Dívidas que somem e reaparecem como se tivessem raiz. Se a sua resposta é sim, então o que eu vou compartilhar agora vai mudar a forma como você enxerga a sua batalha espiritual para sempre. Quando eu ainda estava do outro lado, uma das coisas que mais me impressionava era a precisão com que o reino das trevas opera. Não era caos, era organização. Havia hierarquia, havia estratégia, havia documentação. Cada ataque tinha uma justificativa legal por trás. Cada bloqueio tinha uma base de sustentação no espiritual, e essa base quase sempre estava construída sobre algo que a própria vítima havia dito, feito ou acordado, em algum momento da vida. Deixa eu te dar um exemplo concreto para que isso não pareça abstrato. Pensa numa mulher que foi profundamente traída por alguém em quem ela confiava. Na dor daquele momento ela disse em voz alta: "Nunca mais vou confiar em ninguém." Essa frase pareceu apenas um desabafo. Pareceu uma reação humana, completamente compreensível. Mas no tribunal espiritual, essa declaração foi registrada como um voto, um contrato de isolamento assinado pela própria pessoa. E a partir daquele dia, toda vez que alguém genuíno tentou se aproximar dela, havia uma barreira invisível que afastava. Toda vez que uma oportunidade que dependia de conexão humana se apresentava, algo inexplicável a sabotava. Ela orava pedindo relacionamentos restaurados. Ela pedia a Deus que mandasse pessoas certas para a vida dela. Mas o inimigo se levantava no tribunal e apresentava o documento. O voto estava lá, com a voz dela, calma Data, com a assinatura emocional mais poderosa que existe. A dor, isso é o que eu chamo de direito legal do inimigo. E eu vi esse mecanismo funcionar centenas de vezes, quando eu ainda estava nas trevas. Eu vi pessoas sendo bloqueadas por palavras que disseram anos antes. Eu vi famílias carregando maldições geracionais, que funcionavam como cláusulas contratuais passadas de pai para filho, sem que ninguém soubesse o que estava sendo herdado. Eu vi cristãos sinceros, pessoas que amavam a Deus de verdade, sendo impedidos por acordos que haviam feito antes de conhecer a Cristo, e que nunca foram formalmente revogados. E aqui está o ponto que precisa ficar gravado na sua mente. O inimigo não ataca você aleatoriamente. Ele não acorda de manhã e decide que você vai ser o alvo do dia por sorteio. Ele trabalha com base em acesso, e o acesso precisa ser legal. Quando eu me converti, quando o poder de Deus entrou na minha vida e começou a me transformar, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo fez foi me mostrar esse sistema por dentro. Agora, a partir da perspectiva da luz. E o que eu vi me deixou sem fôlego. Eu vi quantas pessoas estavam presas, não por falta de fé, não por falta de oração, mas por falta de conhecimento sobre como esse sistema funciona e como desativa-lo completamente. Vi mulheres que jejuavam 3 dias por semana, mas ainda carregavam um acordo de rejeição que haviam feito na adolescência quando foram abandonadas pelo pai. Vi homens que pregavam com unção e poder, mas que em casa viviam debaixo de uma opressão financeira inexplicável, que tinha raiz num ritual que o avô havia participado décadas atrás. Vi jovens com chamado genuíno de Deus sobre suas vidas, sendo repetidamente sabotados por palavras maldosas que alguém havia declarado sobre eles ainda quando eram crianças, e que nunca foram canceladas com autoridade espiritual. O mundo espiritual é real. Ele não é metáfora. Ele não é linguagem poética usada para tornar a Bíblia mais interessante. Ele é uma dimensão paralela à nossa, operando com leis próprias, com registros próprios, com um sistema judicial próprio. E cada decisão tomada nessa dimensão tem consequências diretas e mensuráveis na sua vida cotidiana. A Bíblia não está exagerando quando fala que o inimigo é o acusador dos irmãos. Ela está descrevendo uma função jurídica real. Ele se apresenta diante do tribunal com evidências, com provas, com documentos. E enquanto esses documentos não forem cancelados, pelo sangue de Jesus, através de uma oração específica e direcionada, eles continuam válidos. Foi quando eu entendi isso, já como filha de Deus, já com o Espírito Santo morando em mim,
que tudo mudou. Não apenas na minha vida pessoal, mas na forma como eu oro, na forma como eu intercedo, na forma como eu enfrento cada batalha. Você não está lutando contra azar. Você não está pagando karma. Você não está simplesmente atravessando uma fase difícil da vida. Você pode estar preso em um conflito espiritual, que tem documentação, que tem histórico, e que pode ser encerrado de uma vez por todas, quando você souber como fazer isso corretamente. Escreve agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai exigir que você enxergue além do que os olhos físicos alcançam. Eu preciso te contar sobre a noite em que tudo quebrou. Não foi uma noite qualquer. Foi a noite em que eu finalmente entendi, de forma visceral, irreversível e aterrorizante, o que eu havia feito durante todos aqueles anos. E foi também a noite em que eu descobri que havia uma saída. Mas para chegar na saída, eu precisei primeiro descer até o fundo do poço. Eu estava há algumas semanas me afastando das práticas das trevas. Algo dentro de mim havia começado a rachar, uma inquietação que eu não conseguia nomear. Uma sensação de que o caminho que eu havia escolhido estava me levando para um lugar sem retorno, e que eu precisava sair, antes que fosse tarde demais. Mas sair não era simples. Quando você está dentro de um sistema como aquele, você não simplesmente fecha a porta e vai embora. Existem vínculos. Existem contratos. Existem entidades que consideram que você lhes pertence. Foi numa madrugada que tudo aconteceu. Eu estava sozinha no quarto em copas do dormir, com aquela inquietação crescendo no peito como se algo estivesse prestes a explodir. As paredes pareciam mais próximas do que deveriam estar. O silêncio tinha uma textura densa, quase sufocante. E então, sem aviso, sem preparação, sem que eu tivesse pedido ou esperado, eu tive uma visão. Não foi um sonho, eu estava completamente acordada. Os meus olhos estavam abertos, e o que eu vi não veio de dentro da minha imaginação, veio de fora. Veio de uma dimensão que eu conhecia bem, mas que nunca havia me mostrado aquilo. Eu me vi em pé diante de uma estrutura que só consigo descrever como um tribunal. Não havia paredes visíveis. Havia luz de um lado, uma luz que doía de tão intensa, não nos olhos mas na consciência, como se ela revelasse tudo que você preferiria manter escondido. E havia escuridão do outro lado, não uma escuridão passiva, mas uma escuridão viva, organizada, observando. No centro havia algo que eu só posso chamar de presença. Não uma figura humana, uma presença com peso, com autoridade, com uma santidade que me fez dobrar os joelhos sem que eu tivesse decidido fazer isso. Era involuntário, era como se o meu corpo soubesse o que a minha mente ainda estava processando. E então eu ouvi. Não com os ouvidos físicos. Ouvi por dentro, uma voz que não era humana, que não era como as vozes que eu havia escutado durante anos nas práticas das trevas. Aquelas vozes tinham uma qualidade sedutora, envolvente, mas sempre deixavam um resíduo de ansiedade. Essa voz era diferente. Era como ouvir a verdade pela primeira vez, depois de uma vida inteira de barulho. A voz disse o meu nome, não o nome que as pessoas usam para me chamar. O meu nome real, o nome que existe antes do mundo existir. E quando ela disse esse nome eu desmoronei. De reconhecimento. Era como se eu soubesse desde sempre quem estava falando e tivesse passado a vida inteira fugindo desse momento. E então, eu vi os documentos. Do lado da escuridão surgiu uma figura que eu reconheci imediatamente. Eu havia trabalhado próxima a essa presença por anos. Era o acusador. E ele estava segurando uma pilha de pergaminhos, de registros, de evidências. Ele se aproximou do centro com uma confiança que me gelou o sangue, porque eu sabia que aquela confiança era justificada. Aqueles documentos eram reais, aquelas acusações eram verdadeiras. Ele começou a ler. Cada item era uma escolha que eu havia feito. Cada linha era uma porta que eu havia aberto. Cada parágrafo era um contrato que eu havia assinado. Alguns conscientemente, outros sem perceber o que estava fazendo. Mas todos com o meu nome, com a minha voz, com o meu livre-arbítrio como testemunha. Eu não tinha defesa. Eu sabia disso. Tudo o que ele estava apresentando era verdade. E pela primeira vez na minha vida, eu senti o peso real daquilo. Não a culpa religiosa que as pessoas usam para manipular umas às outras. O peso real da consequência de cada escolha. Era esmagador. Eu me lembro de pensar que estava acabado, que não havia saída.
Que o tribunal iria confirmar o que eu já suspeitava. Que eu pertencia àquele lado. Que os contratos eram válidos. Que o acusador havia ganhado. E foi exatamente nesse momento, no momento mais escuro, no ponto de maior desespero, que algo aconteceu que eu não estava esperando, e que mudou tudo. Uma luz entrou. Não chegou gradualmente. Entrou de uma vez, com autoridade, com uma presença tão diferente de tudo que havia naquele espaço, que até o acusador recuou. Não, mas o suficiente para eu perceber que havia algo ali que ele temia. Eu não vi um rosto. Eu vi o resultado de uma decisão tomada há 2000 anos numa colina. Vi o que aquela decisão havia produzido. Vi o valor jurídico do sangue derramado naquele dia. E percebi, com uma clareza que me tirou o fôlego, que aquele sangue tinha poder sobre cada um dos documentos que o acusador estava segurando. Uma voz falou, calma, sem pressa, com a autoridade de quem não precisa gritar para ser obedecido. Ela disse que o preço havia sido pago, que a dívida estava quitada, que os contratos haviam sido dissolvidos, que o acesso havia sido revogado. Eu vi os pergaminhos serem retirados das mãos do acusador, não com violência, com autoridade legal, como um oficial de justiça, executando uma ordem que não pode ser contestada. E eu vi, com os meus próprios olhos espirituais, cada documento ser desfeito, não rasgado, desfeito, como se nunca tivesse existido. O acusador tentou argumentar. Ele listou os crimes, listou as escolhas, listou os anos de participação voluntária, e a resposta que veio foi simples, direta e absolutamente definitiva. Tudo isso é verdade. E o preço por tudo isso já foi pago, integralmente, há 2000 anos, por alguém que escolheu pagar o que ela não poderia pagar sozinha. A lei foi cumprida. O caso está encerrado. Eu me lembro do momento em que o acusador saiu, não com vitória, com uma raiva contida que era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente satisfatória de testemunhar, porque eu havia visto aquela presença destruir tantas vidas, com aquela confiança arrogante, e agora ela saía de mãos vazias. Então algo foi colocado nas minhas mãos. Um documento novo, com um selo que eu nunca havia visto antes. Um selo que não pertencia às trevas, que não pertencia a nenhum sistema humano, que vinha de uma autoridade acima de tudo que eu havia conhecido durante todos aqueles anos nas práticas ocultas. O documento dizia que eu era livre, que o acesso havia sido revogado, que a restauração havia sido autorizada, que a minha história estava sendo reescrita a partir daquele momento. Eu voltei para o meu quarto com o rosto coberto de lágrimas, e uma certeza absoluta de que o que havia acontecido naquela visão era mais real do que o chão que eu estava pisando, mais real do que as paredes ao meu redor, mais real do que qualquer coisa que os meus sentidos físicos já haviam me apresentado. E a partir daquela noite a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu preciso ser honesta sobre o que aconteceu depois daquela noite. Porque muitas pessoas esperam que uma experiência como essa produza uma transformação instantânea e cinematográfica, que você acorda no dia seguinte com tudo resolvido, com o sol brilhando de um jeito diferente, com todas as portas abertas, e todos os problemas desaparecidos. E eu não quero te vender essa versão, porque ela não é verdadeira, e você merece a verdade. O que aconteceu foi diferente. Foi mais profundo do que isso. A transformação começou por dentro. E começou de um jeito que eu não esperava. Começou com silêncio. Durante anos eu havia vivido com uma presença constante ao meu redor. Vozes, impulsos, sensações. Uma atividade espiritual incessante que eu havia interpretado como poder, mas que na verdade era uma forma de controle. Eu nunca ficava sozinha. Havia sempre algo ao meu lado, me orientando, me dirigindo, me mantendo dentro dos limites do sistema ao qual eu havia me vinculado. Na manhã seguinte àquela visão, eu acordei e percebi que esse ruído havia parado. Não gradualmente. De uma vez, como quando alguém desliga um aparelho que estava ligado há tanto tempo que você havia esquecido que o barulho existia, e no silêncio que ficou, eu ouvi pela primeira vez em anos a minha própria voz, não as vozes que me guiavam. A minha. E ela estava exausta, estava com fome. Estava procurando algo que todas aquelas outras vozes haviam prometido, mas nunca entregado. Estava procurando paz. E a paz veio, não como uma emoção eufórica, como uma ancoragem,
Como se algo dentro de mim que havia estado à deriva por décadas finalmente encontrasse fundo firme para pousar. Eu chorei por horas naquela manhã. Não de tristeza, de alívio. Do tipo de alívio que você sente quando finalmente larga um peso que carregou por tempo demais. E só percebe, quanto doía quando para de carregar. Mas a transformação não parou no emocional. Ela foi se manifestando no concreto. Nas áreas da minha vida que haviam sido sistematicamente bloqueadas por anos. A primeira área que mudou foi a minha mente. Eu havia vivido com uma névoa mental, que eu havia normalizado. Uma dificuldade de concentração. Uma confusão constante sobre direção e propósito. Uma incapacidade de tomar decisões simples, sem uma ansiedade paralisante. Eu atribuía isso a traços de personalidade. Achava que era simplesmente quem eu era. Mas quando os vínculos foram cortados, quando os contratos foram dissolvidos, a névoa levantou. E a clareza que ficou era de um tipo que eu nunca havia experimentado antes. Não a clareza fria e calculista que eu usava nas práticas das trevas. Uma clareza iluminada, como se cada pensamento agora tivesse uma fonte limpa. A segunda área foi os relacionamentos. Eu havia destruído muita coisa. Havia participado da destruição de famílias, de casamentos, de amizades. Eu carregava isso com um peso que não cabia em palavras. E uma das primeiras coisas que Deus fez depois da minha libertação foi me colocar diante das consequências desse passado. Não para me condenar, mas para que eu pudesse ser usada na restauração. Pessoas que eu havia ajudado a ferir começaram a cruzar o meu caminho de formas inexplicáveis. E ao invés de culpa paralisante, eu encontrei graça suficiente para pedir perdão, para buscar restauração, para usar o que eu havia aprendido nas trevas, agora, como ferramenta de libertação para outros. A terceira área foi a espiritual. E aqui é onde eu preciso que você preste muita atenção. Porque isso muda tudo sobre como você ora e como você enfrenta batalhas. Quando eu estava nas trevas, eu conhecia o sistema legal do inimigo por dentro. Eu sabia como construir bloqueios. Eu sabia como estabelecer fortalezas. Eu sabia como usar as próprias palavras de uma pessoa como evidência contra ela no tribunal espiritual. E quando fui libertada, o Espírito Santo não apagou esse conhecimento. Ele o redimiu. Ele me mostrou o mesmo sistema a partir da perspectiva da luz, e me ensinou como usar esse conhecimento para libertar pessoas que estavam exatamente onde eu havia estado. Eu aprendi que cada crente tem acesso a um advogado que nunca perdeu um caso. Que cada acusação do inimigo pode ser respondida com uma evidência que supera qualquer documento que ele possa apresentar. Que o sangue de Jesus não é apenas uma frase bonita para encerrar uma oração. É a prova jurídica mais poderosa que existe no universo espiritual. É o documento que cancela todos os outros documentos. E eu aprendi que a oração não é súplica de quem não tem direitos. É declaração de quem conhece os seus direitos e os exerce com autoridade. Isso é o que mudou na minha vida. Não apenas a libertação do passado, a ativação de uma autoridade que eu nem sabia que tinha. E eu preciso te dizer com toda a convicção que existe em mim, que essa mesma autoridade está disponível para você agora mesmo. Você não precisa ter o meu histórico para acessar o que eu acessei. Você não precisa ter chegado ao fundo do poço. Você não precisa ter participado de nada das trevas. Você precisa apenas entender que existe um tribunal, que existe um advogado do seu lado, e que existe uma oração que revoga cada direito legal que o inimigo está usando para bloquear a sua vida. O que aconteceu comigo pode acontecer com você, não como cópia da minha história, como a versão única e específica que Deus preparou para a sua vida. Porque a restauração que Ele oferece não é genérica. Ela é cirúrgica. Ela vai exatamente para onde a dor está, para onde o bloqueio está, para onde o documento foi assinado, e ela não apenas remove o bloqueio. Ela converte o lugar do bloqueio em portal de bênção. Se você conhece alguém que está preso, que ora e não vê resposta, que sente aquela parede invisível na vida, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Eu quero agora sair da minha história e entrar na sua. Porque tudo que eu compartilhei até aqui não foi para impressionar você com o que eu vivi, foi para te equipar com o que você precisa saber para agir. E agir agora. Existe uma pergunta que eu recebo constantemente de pessoas que ouvem
o meu testemunho. A pergunta é sempre alguma variação da mesma coisa. Como eu sei se o inimigo tem um direito legal sobre a minha vida? Como eu identifico se existe um documento contra mim no tribunal espiritual? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Você olha para os padrões, não para os acontecimentos isolados, para os padrões. Porque o acaso produz acontecimentos isolados. Mas um direito legal do inimigo produz padrões, produz repetição. Produz a mesma porta fechando sempre no mesmo momento. O mesmo tipo de relacionamento, terminando sempre da mesma forma. O mesmo obstáculo aparecendo sempre que você está prestes a avançar em uma área específica. Quando você identifica um padrão, você não está diante de má sorte. Você está diante de uma estrutura. E estruturas têm fundação. E a fundação de cada bloqueio espiritual pode ser identificada, exposta e demolida. Deixa eu te mostrar as fontes mais comuns de acesso legal que o inimigo usa. Eu as conheço, porque eu as usei. E eu as conheço porque o Espírito Santo me revelou como cada uma delas opera, e como cada uma delas pode ser desativada. A primeira fonte é a palavra falada. Esta é a mais comum, e a mais subestimada. As pessoas não percebem o peso jurídico das palavras que pronunciam sobre si mesmas, e sobre os outros. Quando você diz em voz alta que nunca vai conseguir, que sempre vai ser assim, que não tem jeito, que você nasceu para perder, essas declarações não evaporam no ar. Elas são registradas. Elas se tornam evidência. Elas funcionam como votos, como contratos verbais que o inimigo apresenta no tribunal, como prova de que você mesmo concordou com a maldição sobre a sua vida. E não são apenas as palavras ditas em desespero, são também as palavras ditas em raiva, as promessas feitas em dor, os juramentos pronunciados em momentos de vulnerabilidade emocional. Cada uma dessas declarações tem peso espiritual, e cada uma delas pode ser revogada por uma oração específica de renúncia e cancelamento. A segunda fonte é a iniquidade geracional. Isso é um tema que muitas igrejas evitam porque parece complicado, ou porque gera desconforto. Mas a Bíblia é clara sobre isso. E a minha experiência prática confirma com uma precisão assustadora. Existem padrões que se repetem em famílias por gerações, não porque é genética, e não porque é coincidência, mas porque existe um contrato espiritual, que foi estabelecido por um ancestral, e que continua ativo até que alguém na linhagem revogue conscientemente com autoridade espiritual. Eu vi isso incontáveis vezes. Famílias onde todo homem acima de determinada idade desenvolve o mesmo problema de saúde. Famílias onde toda mulher vive o mesmo padrão de abandono nos relacionamentos. Famílias onde a prosperidade sempre chega até um certo ponto e depois desmorona de forma inexplicável. Isso não é destino. Isso é um contrato geracional, que pode e deve ser cancelado. A terceira fonte é o pecado não arrependido. E aqui eu preciso ser muito cuidadosa para não transformar isso em religiosidade opressiva, porque esse não é o ponto. O ponto não é que Deus te pune por cada erro. O ponto é que determinadas escolhas criam portas abertas, que o inimigo usa como justificativa jurídica para estabelecer acesso. A diferença entre um erro que você trouxe diante de Deus, com arrependimento genuíno, e um erro que você simplesmente enterrou e tentou esquecer é enorme no mundo espiritual. O primeiro está coberto pelo sangue. O segundo continua como evidência ativa no tribunal. A quarta fonte é o trauma não processado espiritualmente. Isso é algo que pouquíssimas pessoas ensinam, mas que é devastadoramente real. Quando você passa por uma experiência traumática, e a reação a esse trauma produz uma declaração de acordo com o inimigo, seja um voto de isolamento, seja uma maldição que você pronunciou sobre si mesmo, seja uma amargura que você abraçou como identidade, esse trauma se torna uma porta, não o trauma em si. A resposta espiritual ao trauma. A quinta fonte é a participação em práticas ocultas, seja pessoal ou de ancestrais. E eu falo sobre isso com autoridade direta, porque foi o meu caso. Qualquer envolvimento com sistemas espirituais, que não operam sob a autoridade de Jesus Cristo, cria vínculos contratuais. Não importa se parecia inofensivo, não importa se foi por ignorância. O contrato foi estabelecido e precisa ser conscientemente revogado. Agora que você conhece as fontes, deixa eu te mostrar como fechar cada uma dessas portas. O processo começa com identificação. Você precisa pedir ao Espírito Santo que ilumine as áreas da sua vida onde existe acesso indevido. Isso não é uma busca ansiosa por demônios em cada esquina. É uma oração serena e confiante,
pedindo que a luz de Deus revele o que precisa ser tratado. O segundo passo é renúncia. Você declara verbalmente, com autoridade, que revoga cada acordo, cada voto, cada declaração, cada participação que abriu uma porta para o inimigo. A renúncia precisa ser específica. Quanto mais específica, mais eficaz. Não é apenas um eu me arrependo genérico. É a identificação cirúrgica do contrato e a declaração formal de que ele está cancelado pelo sangue de Jesus. O terceiro passo é a declaração de autoridade. Depois de revogar o acesso, você preenche o espaço com declaração do que pertence a você. Porque espaço espiritual vazio é espaço vulnerável. Você não apenas fecha a porta. Você declara quem é o dono da casa. O quarto passo é a oração de restauração. E é aqui que o tribunal espiritual se torna o lugar mais poderoso que você já pisou. Porque você não está apenas pedindo defesa, você está exigindo restituição. A lei espiritual prevê que o que foi roubado precisa ser devolvido com multiplicação. Você não ora pedindo de volta o que perdeu. Você decreta a execução de uma sentença que já foi proferida. E o quinto passo, que é o mais ignorado e o mais importante, é a manutenção. Porque a libertação não é um evento, é um estilo de vida, é a decisão de nunca mais assinar documentos com o inimigo, através das suas palavras, das suas escolhas, das suas reações emocionais. É a construção consciente de uma cerca espiritual ao redor da sua vida, através da palavra declarada, da comunhão com Deus e da vigilância sobre tudo que você permite entrar pela boca, pelos ouvidos e pelos olhos. Eu vivo isso todos os dias, não com ansiedade, com autoridade, com a consciência de que o tribunal está do meu lado, que o advogado nunca me abandonará, e que cada acusação do inimigo será respondida com a evidência mais poderosa que existe no universo: o sangue de Jesus. Escreve agora nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque a oração que você vai aprender a fazer a partir de agora não é a oração de quem está pedindo favor, é a oração de quem está executando uma sentença. Eu cheguei até aqui com você por um motivo. Não foi por acaso que este vídeo apareceu para você hoje. Não foi o algoritmo. Não foi coincidência. Existe uma dimensão da sua vida que está esperando por exatamente o que você ouviu aqui. E eu preciso que você saia deste vídeo diferente de como você entrou. Deixa eu resumir o que você aprendeu hoje, porque cada ponto deste resumo é uma arma na sua mão. Você aprendeu que o inimigo não ataca aleatoriamente. Ele opera com base em acesso legal. Ele precisa de um documento. Ele precisa de uma justificativa jurídica para bloquear a sua vida. E esse documento quase sempre foi produzido por palavras que você disse, por escolhas que você fez, por traumas que você carregou, por padrões geracionais que nunca foram quebrados. Você aprendeu que existe um tribunal espiritual funcionando agora mesmo. Que existe um acusador que se apresenta diante desse tribunal com evidências reais contra você. E que existe um advogado do seu lado, que nunca perdeu um caso, e que já pagou integralmente cada penalidade que qualquer documento poderia exigir de você. Você aprendeu que a oração não é súplica de quem não tem direitos. É declaração de quem conhece os seus direitos e os exerce com autoridade plena. É a execução de uma sentença que já foi proferida. É a aplicação prática de uma vitória que já foi conquistada. E você aprendeu que a restauração não é apenas possível, ela é legal, ela é garantida. Ela está prevista no contrato mais poderoso que já foi estabelecido na história do universo. O contrato selado com sangue no Calvário. Agora eu quero te conduzir nessa oração. Não repete mecanicamente. Ora com um entendimento do que cada palavra significa no tribunal espiritual. Ora com a consciência de que você está diante do juiz mais justo que existe, e com o melhor advogado ao seu lado. Pai Celestial, eu me apresento diante do seu tribunal, hoje não pela minha justiça própria, mas pela justiça do seu Filho, Jesus Cristo. Eu reconheço que existem áreas da minha vida onde o inimigo estabeleceu acesso através das minhas palavras, das minhas escolhas, das minhas reações e de padrões que vieram antes de mim. Eu me arrependo de cada declaração que fiz em acordo com a derrota, com a escassez, com o abandono e com a maldição. Eu renuncio a cada voto ou cada promessa, a cada juramento que abriu uma porta para o inimigo na minha vida e na minha linhagem. Eu declaro que o sangue de Jesus cancela cada documento
que o acusador está segurando contra mim. Cada evidência respondida pela evidência máxima. O preço foi pago. A dívida está quitada. O acesso está revogado agora, mesmo em nome de Jesus. Eu decreto que cada porta que foi fechada ilegalmente sobre a minha vida está sendo aberta agora, por ordem do Tribunal do Céu. Eu chamo de volta cada oportunidade que foi roubada, cada relacionamento que foi destruído por mentira, cada recurso que foi drenado por um acesso que hoje está cancelado. Eu decreto restituição. Eu decreto multiplicação. Eu decreto que o lugar onde havia bloqueio se torna agora portal de bênção. Eu declaro que a névoa está levantando da minha mente. Que a clareza está chegando. Que a direção está sendo restaurada. Que a paz que excede todo entendimento está guardando o meu coração e a minha mente agora mesmo. Eu decreto que o meu histórico de perda está sendo reescrito como histórico de vitória. Que o que foi usado contra mim está sendo convertido em testemunho, que cada ciclo que se repetia por geração está quebrado hoje de forma definitiva e irrevogável. Eu recebo a minha restauração. Eu recebo o meu favor. Eu recebo a minha paz. Eu recebo a clareza que me foi roubada. Eu recebo tudo de volta com multiplicação, porque essa é a lei do tribunal. E a lei foi cumprida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você orou essa oração com o coração, quero que você saiba que algo foi movido no espiritual. Agora mesmo, você pode não sentir imediatamente no natural. O espiritual se move mais rápido do que o natural. Mas o veredicto foi emitido, e a execução desse veredicto está a caminho. Não desanima se os primeiros dias forem de silêncio. O silêncio depois de uma oração assim não é a ausência de Deus. É um intervalo entre a sentença e a execução. Continue declarando. Continue orando. Continue guardando a porta da sua boca. Continue recusando assinar novos documentos com o inimigo, através de palavras de derrota e de acordos com a desesperança. Você saiu deste vídeo diferente de como entrou. Você tem conhecimento agora. E conhecimento no espiritual é autoridade. Use essa autoridade. Antes de fechar este vídeo, eu preciso te pedir 3 coisas. Escreve nos comentários agora mesmo. O inferno treme quando eu oro, porque essa declaração é mais verdadeira do que você imagina, e eu quero que você a faça com consciência total do peso que ela carrega. A segunda, compartilhe este vídeo com alguém que está preso, com alguém que ora e não vê resposta, com alguém que sente aquela parede invisível na vida. Você pode não saber quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo sabe. Deixa ele te guiar no compartilhamento. Você pode estar sendo o instrumento que entrega a chave para alguém que está esperando por ela há anos. A terceira, se inscreve no canal e deixa o like agora, porque o que eu trouxe hoje é apenas o começo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como construir uma cerca espiritual ao redor da sua vida, para que o inimigo não consiga restabelecer o acesso que foi revogado hoje. Você não vai querer perder isso. E uma ex-feiticeira que encontrou o tribunal do céu do lado certo. E posso te dizer com tudo que existe em mim, que o juiz é justo, o advogado é fiel, e o veredicto já foi proferido a seu favor. Agora, vai executar essa sentença.